Já está. Portanto, temos agora uma nova gravação para a fase da discussão e eu perguntaria aos colegas presentes se gostariam de intervir. Estamos nessa fase. Colegas. Eu só enquanto eventualmente possa haver alguma hesitação em colocar questões, gostava pela minha parte, talvez requestionar a questão das aspas. Não sei se terei entendido mal, mas quando o Bill vai intervir, eu já agora termino só muito rapidamente a minha questão. Quando a Alexandrina diz que mesmo estando nós a referir por palavras nossas a ideia de um autor original, ainda assim seria necessário usar aspas, na minha ótica, e penso que não sou o único a pensar isso, a intuir pelo chat, a utilização de aspas implica que o texto que está dentro das aspas é mesmo o texto original, do autor original. Se não for assim, nós poderemos estar a colocar em causa a própria intenção do autor, porque se não utilizou as nossas palavras, por alguma razão, isso aconteceu. Se nós estivermos a utilizar aspas, eu penso que deve haver um respeito integral pelo texto original. Não concorda com isto? Sim. A questão é mesmo essa. Se estamos a usar o texto integral, é indispensável utilizar aspas. O que eu queria dizer é, às vezes, nós substituímos palavras, usamos sinónimos, por exemplo, e achamos que assim já não precisamos de pôr aspas. Temos que pôr na mesma. Porque não alteramos, porque a ideia é exatamente a mesma. Só mudamos palavras, mas não mudamos nem o sentido, nem a estrutura, não mudamos nada. Portanto, temos que pôr aspas. E claro, pondo aspas, não faz sentido usar sinónimos. Pois certo? não. Pois não. Não faz. É que não tem que faz respeitar sentido nenhum. estritamente. Então, devemos usar o texto original entre aspas. O que eu quero dizer isso sim. Substituir palavras por sinónimos não significa que não estamos a cometer plágio. Pois, isso com certeza sim. Portanto, Mas ao utilizar, estamos claros então, ao utilizar aspas, estamos a reproduzir o texto tal e qual como o está. texto, porque senão comprometemos a intenção do autor. Se substituímos as palavras do autor por sinónimos, é plágio na mesma. Sim, O que devemos fazer é usar o texto tal e qual e colocá-lo entre aspas. Com certeza. Mas o plágio pode ir para além da utilização do texto. Sim. A utilização da ideia também é plágio. Mas aí não se não for citada, não é pôr aspas, é pôr a citação. Se não for citada a origem. Ok. Muito obrigado. Bill? Queria colocar uma situação que tem a ver com positionality statements. Na revista onde eu trabalho como associate editor, depois de muito debate, chegamos à decisão de exigir positionality statements de autores onde é relevante. Por exemplo, se o artigo a ser submetido tiver dimensão que tem a ver com racismo, ou diversidade, ou género, questões assim. É exigido, de facto, os autores no início ter um positionality statement. Agora, recentemente havia um positionality statement onde os autores, o autor principal disse assim, este trabalho faz parte da minha investigação para doutoramento e os outros dois autores fazem parte do júri de doutoramento.
bom, que era, de facto, muito honesto e transparente. Só que o que eu pensava é que realmente esta transparência, digamos, podia também influenciar um pouco os revisores, pensar, bom, este é um trabalho de um estudante, não é? E assim ter, talvez, não sei, outra atitude em relação à revisão da própria submissão. Portanto, só queria saber se terá opinião sobre essa questão. Pois, eu tenho, e acho que de facto é uma das tarefas em que eu me sinto pessoalmente mais desafiada do ponto de vista ético, é precisamente na revisão de artigos. Porque às vezes não é fácil ser imparcial. Porque, por muito que eu não queira, quando eu olho para os autores e vejo, por exemplo, nomes de investigadores que têm uma reputação a nível mundial muito conceituada, eu própria me sinto intimidada no meu papel de revisora. E de pensar, mas o que é que eu vou fazer? Esta pessoa cientificamente é muito melhor que eu. Isso pode influenciar, e por isso há revistas que estão a optar por não divulgar aos reviewers a identidade dos autores. E, portanto, a revisão é duplamente cega. É cega para os autores e é cega para os reviewers. Eu confesso que acho que é uma solução ou uma possibilidade muito interessante, precisamente porque retira toda possíveis vieses que podem resultar de eu conhecer mais ou conhecer menos sobre os autores. Há outras questões, às vezes mais graves, por exemplo, conflitos de interesses entre grupos de investigação, porque aquele grupo compete com o meu. É verdade que a maioria das revistas já pede ao revisor que declare se tem ou não conflito de interesses com os autores daquele artigo. Mas aqui, mais uma vez, estamos na questão da honestidade, não é? Com que honestidade é que cada pessoa responde àquelas questões. Mesmo quando a pessoa, enfim, é honesta e procura, de facto, ser imparcial e responder adequadamente, será que na prática consegue olhar com a imparcialidade e a objetividade suficientes para um artigo que vem de um grupo que é competidor do seu? Ou, pelo contrário, quando vem de um grupo com o qual até tem boas relações, mesmo que não colabore diretamente? Eu acho que tudo isto são questões importantes e que dizem respeito a todos nós, porque todos nós nos encontramos umas vezes num papel, outras vezes no outro, e portanto também requer debate dentro da comunidade científica para encontrarmos as soluções mais adequadas e ao mesmo tempo sabendo que nenhuma solução pode ser completamente perfeita e portanto nenhuma deve ser definitiva e devemos estar abertos a mudar sempre que chegarmos à conclusão que qualquer coisa não está a funcionar adequadamente. E por isso temos visto essa evolução nas revistas ao longo dos anos, não é? Há uns anos atrás ninguém perguntava se o revisor tinha conflito de interesses. Ninguém perguntava se o revisor já tinha publicado com aqueles autores. E agora, acho que praticamente todas as revistas já fazem isso. Não sei se respondi. Bill, ok? Sim. De facto, as revistas na área da Engineering Education normalmente têm double blind. Double blind, é isso. E a plataforma onde os artigos são submetidos automaticamente também detecta questões como, por exemplo, possíveis revisores, se esses revisores
já colaboraram com os autores, ou seja, há uns red flags que aparecem automaticamente, que ajudam, de facto, a equipa editorial em relação a essa matéria. Mas, claro, são questões complicadas. Paulo Ferreira tem a mão levantada há algum tempo. Ok, Muito obrigado. obrigadíssimo. É assim, ok, se vamos falar ética, falamos desde o início. O problema é, por exemplo, os interesses de investigação. Será que eu vou investigar uma coisa com interesse social? Agora, como é que eu sei que é uma coisa com interesse social ou não é? Se calhar, se eu investigar uma coisa do meu interesse, sou capaz de ser muito melhor nesse meu campo e vou ter muito mais impacto. Por exemplo, aqui há uns anos atrás havia uns matemáticos que se brincavam com números primos, que era uma coisa que não tinha utilização nenhuma. E hoje temos uma coisa chamada criptografia. Pegando no caso dos pinguins da bocada, assim, os dejetos dos pinguins são interessantes porque se eles fossem humanos, isso equivaleria aos humanos conseguirem lançar os dejetos a 3 metros. E aquilo vem do facto de eles terem de agasalhar muito bem os ovinhos, senão os ovinhos não chocam. Outra das coisas dos pinguins é que têm fosfina, é pH3, que é uma coisa que foi descoberta em Marte e ficou toda a gente maluca a dizer que se calhar se aquilo era sinal de vida ou não era. Portanto, os pinguinzinhos têm, assim, o primeiro problema é que é distinguir eticamente se tem interesse ou não tem interesse. Depois, estamos a falar de éticas de publicação em revistas. Será que publicar em revistas é ético? Depende da revista que eu vou. É assim, eu tive uma coisa, vamos supor que eu tive um fundo de ou recebi uma bolsa de Estado e agora vou colocar numa coisa que, numa revista que é pagar, e é pagar uma barbaridade. O que é que eu ganho com isso? O que é que a sociedade ganha com isso? Depois, uma coisa perfeitamente esquisita às vezes é será que eu não é só o acesso livre aos artigos, é o acesso livre aos dados. Será que eu publiquei os dados da minha investigação? Ou será que eu orientei a minha investigação de forma a ela ser reproduzível? Uma das coisas que me dizem às vezes e a mim salta-me a tampa é: nós temos de usar este software porque é o que toda a gente usa na área. Pelo amor de Deus, há montes de software open source e tem de usar o software não sei quantos porque é o que toda a gente usa para fazer as mesmas coisas. Eu estou a limitar a reproducibilidade. Portanto, isso são os problemas éticos. E agora, mas acho que ao nível dos alunos, que é onde eu tenho mais contacto, ao nível das hierarquias e de instituições de ensino superior, acho que o problema de ética e consciência esse problema não se põe porque não há consciência, não há ética, basta ver alguns concursos, o problema está resolvido. O problema é que isso passa ao lado, problemas de copyright passam completamente ao lado dos alunos. Eu já tive uns alunos que citaram corretamente um artigo fundamental sobre ética em engenharia, o artigo é fundamental, a citação estava correta, o texto era deles, só que o texto está disponível na BON e eles na citação do artigo colocaram um link para um site pirata no Vietnã. Portanto, agora, isso tem de começar um bocadinho antes e é uma coisa fundamental. Mas se vamos a pegar nos alunos por causa disso, temos de pegar em muitas outras coisas na maneira como fazemos investigação também.
Nos objetivos, nos métodos, como desenhamos, há bastante problemas tecnológicos. Por exemplo, será que quem respondeu a introdução porque estava numa de cansado e a introdução era a primeira resposta? É um problema tecnológico. Portanto, há aqui muitas interações bastante complexas e é por isso que o tema é interessante. Muito obrigado, Paulo Ferreira. Perguntava, antes de nos despedirmos, porque o tempo já vai avançando um pouco, se a colega Alexandrina gostaria de fazer um comentário final sobre estas intervenções, sobre esta última intervenção, que foi muito abrangente. Pois, eu ficava aqui muito tempo, claro, a discutir estas questões precisamente porque são complexas e porque muitas vezes não há uma resposta única. E por isso é que a tomada de decisão ética é individual. E é cada um que tem que avaliar face aos seus valores e aos valores que a sociedade define em cada momento. Porque as sociedades também evoluem, os valores das sociedades também evoluem. E o que é ético hoje pode não ser amanhã e vice-versa. Mas temos que ter balizas, não é? E essas balizas é que servem para nos orientar. E por isso, aqueles valores, aqueles 4 valores básicos, seja qual for a formulação específica, eu considero que realmente são úteis para, em cada situação concreta, ajudar a perceber por onde é que devo ir. Agora, levantou aí algumas questões concretas que de facto não têm uma resposta única, não é? Começando pelo impacto da investigação que cada um faz. Eu acho que cada um é que tem que responder a essa pergunta. Não sou eu que vou dizer se a investigação dos pinguins é relevante ou não, porque eu não percebo nada sobre pinguins, certo? E, portanto, eu ri-me quando vi aquele artigo e serviu para brincarmos no grupo, mas com a consciência de que era a nossa ignorância e que se calhar aquilo é muito importante e eu não sou de maneira nenhuma adepta de que a investigação tenha que ser toda aplicada, pelo contrário, eu acho que só pode haver investigação aplicada porque há investigação básica e essencial, porque essa é que constitui os alicerces da investigação aplicada. Portanto, isto que agora também está muito na moda, sobretudo em termos e com implicações no financiamento, que para mim é grave, é que tudo tem que se traduzir numa aplicação imediata. Eu acho que não. Se formos por aí, daqui a uns anos, se calhar, não conseguimos produzir nada de novo, porque deixamos de descobrir o essencial, o fundamental. Portanto, para mim, a investigação básica e essencial em todas as áreas é mesmo essencial. E merece ser financiada, porque tem impacto para a sociedade. Pode não ser hoje, eu posso não perceber hoje o impacto, mas se calhar daqui a 10 ou 20 ou 30 anos, esse impacto vai ser muito mais significativo do que eu consigo imaginar hoje. Portanto, essa questão do impacto, eu acho que cada um é que tem que pensar, porque cada um é que conhece a sua área de investigação e, portanto, pode saber se aquilo que faz realmente interessa ou não interessa. E isto em termos muito práticos, eu sinceramente estou cansada de ver trabalhos que são meras repetições, com pequenas variantes do que já está feito. E eu acho que isso é gastar dinheiro dos contribuintes, portanto, da sociedade, recursos da sociedade, e aí é que eu acho que a questão se põe. Será que se justifica? Esses pequeníssimos incrementos, que às vezes nem incrementos são, é reproduzir, é fazer o mesmo e publicar noutra revista. Isto para mim é quase roubo da ideia do outro. Começa aqui às vezes áreas muito cinzentas que eu tenho alguma dificuldade também, não sei se sou eu que sou má demais, mas enfim. A questão do impacto, acho que cada um é que tem que decidir se realmente o que faz tem relevância e contribui de alguma maneira para a sociedade e para a ciência ou não. Em relação às publicações, eu confesso que cada vez mais me agrada menos, ou me agradam menos, as revistas de acesso aberto, porque são um negócio
de muitos milhões. Se não fosse, não proliferavam as editoras em acesso aberto como proliferam, e de facto à custa dos investigadores. E eu, sinceramente, não considero que seja uma boa utilização dos recursos eu pegar no dinheiro que devia usar para fazer experiências a pagar publicação de artigos. Mas isto é a minha opinião pessoal. E mais, o que eu vejo atualmente é que as revistas que publicam em acesso aberto, eu não digo que não sejam exigentes. Eu sou editora de algumas revistas de acesso aberto. E sou tão exigente nessas revistas como nas que não são. E tenho tendência, se calhar, para ser um bocadinho mazinha às vezes. Mazinha no sentido de picuinhas. Mas, na minha própria experiência, é mais fácil ter um artigo aceite numa revista de acesso aberto do que numa revista em que de subscrição paga. Por uma razão muito simples. A revista de acesso aberto quer publicar o maior número possível de artigos, porque é isso que lhe dá lucro. Artigos de qualidade, sim, tudo bem, mas quanto mais melhor. A revista de subscrição só quer publicar alguns artigos, não quer publicar muitos, porque não é o número de artigos que constitui a sua fonte de rendimento. E, portanto, utiliza critérios editoriais, como sejam a percepção do editor em relação à relevância do artigo, para decidir se aceita ou rejeita, muitas vezes sem sequer mandar para revisão. E, portanto, muitas vezes, decidindo rejeitar artigos só porque o editor acha que aquele artigo não é muito relevante, quando se calhar até nem está exatamente dentro da sua área de investigação. E, portanto, a sua capacidade para avaliar o impacto potencial daquele artigo é limitada. Não é? Portanto, temos aqui estas duas coisas em conflito, não é? Eu acho que, de facto, termos acesso àquilo que os outros investigam e às descobertas dos outros é essencial para a ciência. Agora, tenho muitas dúvidas que esta forma de se pagar, de serem os autores a pagar para que o conhecimento que produzem esteja disponível, eu em relação a isso confesso que tenho muitas dúvidas. Agora também ainda não consegui encontrar uma alternativa aos dois modelos, mas acho que é urgente, porque para mim nem um nem o outro funcionam bem. Não sei, já não sei se havia outras questões, mas estas foram as que me ficaram aqui mais, porque são se calhar aquelas em que eu também tenho sentimentos mais fortes. Sem dúvida, e a exposição foi suficientemente interessante para ter desencadeado muita vontade de intervenção, e nós poderíamos com certeza continuar aqui por muito mais tempo, com muito gosto. Julgo, entretanto, que talvez seja mais razoável, se não houver, digamos, uma vontade muito marcante de colocar uma questão crucial, talvez seja então a altura de mais uma vez agradecermos à nossa colega Alexandrina Mendes pela excelente exposição que fez, pelo facto de ter aceitado o nosso convite, a todos por terem estado presentes, e se me permitem, antes de nos despedirmos, eu faria aqui apenas um screen sharing para anunciar de novo a próxima sessão da ESP às quartas. Vai ser palestrante a nossa colega Diana Mesquita, e o título é Sou professor de Engenharia e agora. Terá lugar a 2 de fevereiro deste ano, e portanto resta-me apenas mais uma vez desejar um bom ano a todos, agradecer a Alexandrina, agradecer a todos e até breve, até à próxima sessão, pelo menos, da ESP às quartas. Ok? Um abraço a todos. Obrigada. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau. Obrigada.